Oi pessoal, eu sou Natália Firmo, estamos aqui no Hotel Transamérica em Recife, com Geraldo do Cangaçologia. Eu sou estudiosa do cangaço. Sejam bem-vindos a Recife e um beijo e um abraço para todos os seguidores do Cangaçologia. Um beijo! Olá, meu nome é João Souto, sou filho de Morena e do Vinha, ex-cangaceiros do Bando de Lampião e Maria Bonita. Hoje, pela primeira vez, estou aqui pisando nessas terras pernambucanas, capital Recife, para participar de um evento, um grande evento da Globo, para que esse evento seja arquivado e fique para o conhecimento de tantas outras gerações. E eu tive o prazer, estou tendo o prazer, o privilégio, a honra de conhecer o Geraldo da Cangaçologia, um homem que realmente conseguiu entrevistar meu irmão e fazer um excelente trabalho falando sobre a historiografia da história de meus pais, da história dele e também, evidentemente, da história do cangaço. E eu juro e confesso que eu tinha esse desejo, além de conhecer o Geraldo Júnior, também dar aqui a minha contribuição para o canal dele. E aqui, Geraldo, eu estou aqui à sua inteira disposição, Geraldo. Por favor. Ô, Júnior, em primeiro lugar, boa tarde, meu amigo, tá? Prazer falar com você, conhecer você pessoalmente hoje, né? O nosso amigo Inácio, já conheci de longa data, já entrevistei lá no passado, né? E quem foi? Um grande amigo nosso aí do meio cangaceirístico, né? Por assim falar, né? E assim, eu gostaria que você falasse, João, um pouco a respeito da vida dos seus pais, né? Principalmente no pós-cangaço, é claro, que vocês conheceram bem, né? Como foi a vida deles após o cangaço, do seu pai Moreno, da sua mãe Dorvinha, né? Depois, como foi o encontro com o Inacinho, que você fizesse um resumo da história de vocês, né? Da vida dos seus pais e de vocês também que são filhos, né? Do casal. Pode ficar à vontade. Muito bem. Só foi possível ter um pouquinho de conhecimento dessa fascinante história do cangaço, da qual faço parte, não de fatos vividos, mas do sangue de meus pais, Morena e do Vinha. Eu só tive conhecimento a partir do ano de 2005, quando meu pai revelou as suas origens, a veracidade de suas origens, que então a gente a desconhecia. Quando mataram o Lampião, no dia 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, em Sergipe, meu pai, que estava acampado no outro lado do estado de Alagoas, o compadre de Lampião, Luiz Pedro, que era um dos braços de Lampião, passou no acampamento Moreno, meu pai, e o convidou para que eles viessem passar aqueles dias com o Lampião na Grota de Angico. Meu pai, por ser um homem astucioso, um homem arguto, ele mandou um recado para Lampião. Você fala com o Lampião que ele está arriscando a vida, que, em meu ponto de vista, a Grota de Angico é uma arapuca. Qualquer atitude de traição poderá ser fatal, como de fato foi. Aí, naquele momento que morreu Luiz Pedro, Maria Bonita, Lampião, Quinta-feira e tantos outros que faleceram e foram degolados, meu pai teve a sorte de escapar, porque, como eu disse, ficou em Alagoas. A partir daquele momento, meu pai foi esconder nas terras do padre Frederico, Conde Frederico, no município de Tacaratu, em Pernambuco. E naquele período, no decorrer do Estado Novo, Getúlio Vargas mandou unificar
os 9 estados do Nordeste brasileiro para que ambas volantes acabassem com o cangaceirismo no Nordeste brasileiro. E aí ficou mais difícil para aqueles que sobreviveram, dentre esses meus pais. Então, meu pai ficou passando um tempo na fazenda do padre e, como dizia meu pai, a porca foi torcendo o rabo para o lado dele e ia mais hoje, mais amanhã, querendo ou não, ele seria pego, preso e poderia ser até degolado, como fizeram com os demais. Aí, como o padre, naquela época, era uma santidade muito respeitada, meu pai ouviu, então, o conselho do padre. Aí ele disse para o padre: eu só vou embora, só vou deixar as armas se o senhor me der a condição de eu fugir daqui. Mas como? Aí o padre deu para ele um burro arranhado, com 2 bruacas, ambas com farinha, carne de sol, rapadura, 2 cabaças com água e 2 cachorros. E um burro, que é um animal resistente à fome e à seca e resistente para fazer longas viagens. E no dia 2 de fevereiro de 1940, volta ainda. Aí o padre deu também, o meu pai, roupas de cidadãos comuns, e ele cortou o cabelo, que era grande, e trocou suas roupas. E as armas dele, segundo o Moreno, deixou nas locas de umas rochas de pedra. Não sei se foi na serra foi no estado de Pernambuco, agora não sei definir aonde que foi. Aí, no dia 2 de fevereiro de 1940, Moreno e Duvinha, que eram procurados pelas volantes dos 9 estados do Nordeste brasileiro, procurados até nos bebedouros para poder prendê-lo, porque sabia que era um homem peitudo, violento, truculento e cruento aos extremos, como afirma Frederico Pernambucano de Mello no seu livro, do livro de Frederico Pernambucano. Aí eles deixaram essa cidade à noite e vieram caminhando até chegar no trevo de Araçuaí. Mas antes eles deram uma parada na cidade de Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte, não, Juazeiro da Ceará. Não é Ceará não. Bahia. Juazeiro Bahia, da Bahia. Da Bahia. Juazeiro da Bahia. Isso, da Bahia. Juazeiro da Bahia, né? Aí minha mãe teve um problema ali de menstruação e ela ficou, como dizia minha mãe, ficou meio tantã, mas deram um chá para ela lá e ela melhorou. Naquele momento ali, ele foi deixado ali o cachorro, foi vendido o cavalo por um preço de abacaxi, como dizia meu pai, e um restinho de dinheiro que tinha, e continuaram a viagem deles. Quando chega no trevo de Araçuaí, já na divisa de Minas com a Bahia, meu pai, que até então chamava-se Antônio Inácio da Silva, e minha mãe Durvalina Gomes de Sá, meu pai, com sua astuciosidade, ele falou para minha mãe: Duvinha, a partir de agora, para a gente não ser preso, seu nome vai ser Jovina Maria da Conceição e meu nome será José Antônio Souto. E com esse ele entrou para a história. Ele seguiu viagem, passou para a cidade de Montes Claros, trabalhou no corte de lenha para o funcionamento da Maria Fumaça na cidade de Bocaiúva, que também é a segunda cidade do norte de Minas. Depois ele trabalhou numa fazenda em Engenheiro Navarro, como caseiro, e dali ele foi para Engenheiro do Labela, onde tinha uma grande usina de açúcar do Francisco Matarazzo. Depois foi para Joaquim Feliz, passou para Buenópolis, até chegar na cidade, no distrito de Corumataí. Ali ele trabalhou 10 anos em 2 fazendas de caseiro, sem ninguém saber quem eram eles. Como eles ainda temiam a prisão, ele não abria a boca para ninguém dos filhos. Quando foi anos depois, minha mãe estava de frente a uma cristaleira, que é um móvel antigo, olhando a foto de uma criança que atirou da capanga do embornal dela e chorando. Aí a dona da fazenda, quando viu minha mãe chorando,
que é a mãe do Inácinho, que é a foto do Inácinho, deixado para trás com o padre. Aí a dona Fazenda perguntou: dona Jovina, por que a senhora está chorando? De quem é esse lindo menino? Ela falou assim: é meu filho. Aí ela caiu em pranto, chorando. E aí, quando minha mãe comentou isso, que eu mesmo fiquei sabendo depois, as lágrimas desceram meus olhos. Porque me permitam os senhores que estão me assistindo, minha mãe dizia que chumbo é bom na bunda de viado e que pimenta nos olhos do outro é refresco. Mas eu sei o quanto minha mãe sofreu por deixar meu irmão para trás. Eu sei, eu sou testemunha que convivi com ela décadas e mais décadas. Talvez ele mesmo como filho, ele não tenha essa consciência do quanto ela sofreu por ele. Mas eu sou testemunha. E é bom que a gente esteja registrando isso aqui na presença de meu irmão. Aí, ali nós ficamos sabendo que ela tinha um filho que ficou para trás. Aí começou as perguntas: mas por que ele não veio? Não, porque ele era criancinha, nós deixamos para um padre. Com o padre, vocês podem ter certeza que ele está mais seguro que tivesse conosco. Até então, a gente não sabia que ele era do cangaço. Quer dizer, se o menino estava com o pai e a mãe poderia chorar, a polícia podia prender o filho, pegar o pai e a mãe e prender, porque eles eram procurados pela polícia, né? Pela polícia dos estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Ceará. Ô João, isso foi em que ano, essa descoberta? Foi por volta... Eles saíram lá em 42, trabalhou um ano na fazenda. Foi por volta de 1950, 1952, por aí. Já tinha trabalhado 10 anos nessas fazendas, mais uns 3 aqui, mais um outro lá em Janaú, em Bocaiúva. É por volta de 1952. Não posso afirmar o ano certo, mas foi por mais ou menos nesse período assim, aí. Então, nessa época vocês tomaram conhecimento que existia o Inácinho. Existia o Inácinho. Década de 50. Na então, década de 50. Aí, então a gente ficou sabendo através da foto. Beleza. Quando nós passaram mais um período, meu pai foi convidado para trabalhar em 2 fazendas, porque ele tornou-se um homem muito trabalhador, e no decorrer do tempo que ele ficou nessas 2 fazendas trabalhando, alguém o perguntou por que ele tinha aquele sotaque tão bonito. Aí ele perguntava para ele: de onde que o senhor era? Eu sou de Pernambuco. Aí, a partir do momento que ele revelou que ele era do estado de Pernambuco, ele recebeu esse apelido em Minas Gerais de José Pernambuco. E com isso ele entrou para a história. Isso lá em Corinto, Minas Gerais? No estado de Minas Gerais. A partir desse momento, lá no estado de Minas Gerais, no distrito de Augusto de Lima, que na época era distrito e hoje emancipou-se. Hoje é uma cidadezinha de 6 mil habitantes. Vocês moraram em Augusto de Lima e moraram também em Corinto também, não foi isso, né? Não, meu pai que morou em Corinto. Então ele tinha uma ligação com Corinto, Moreno, no caso. Né? Depois, aí mais para frente, eu estou contando a história dele vindo de lá, não vamos chegar em Corinto ainda. Augusto de Lima, depois Corinto, foi isso, né? Certo, aí, como ele procurava um lugar distante, isolado de tudo e de todos, ele preferiu uma fazenda onde tinha uma grande, vastidão de terras, e ali era uma mata nativa, que a única coisa que existia lá era uma cerca de pedra construída pelos escravos na época do Brasil Colônia. E ali na beira de um córrego, ele construiu uma casa de taipa, e ao lado daquele córrego, que ele colocou o nome daquele córrego local do Riachão, conforme Riachão mesmo, aquele Riachão dele, que era a fazenda Riachão, onde ele nasceu. E no meu Moreno escondeu no Riachão, na fazenda, nas terras da fazenda da Prata. Isso, deixando claro que é em Itacaratu, Pernambuco. Foi? Deixando claro que é em Itacaratu, Pernambuco, né, onde ele nasceu e foi criado, né? Com o padre Frederico Araújo. Né? Nasceu nas terras da fazenda Riachão, em Pernambuco. Isso. E meu pai foi se esconder no Riachão, nas terras da fazenda da Prata. Só o nome das 2 fazendas que parece, Riachão e Riachão, sim. Mas ambos em estados diferentes. Certo. Mas nasceu em qual localidade? Quando você nasceu? Pergunta para você, nasceu. Em Alagoas.
Em Alagoas? Estado de Alagoas, na mata de Alagoas, provavelmente entre Inhapi e Canapi. Canapi, né? Que é distrito de Mata Grande. Isso é porque ali era um redor de cangaceiros ali, era um coito de cangaceiros, né? Inclusive as filmagens de Benjamin Abraão, a maioria foram realizadas ali entre Inhapi e Canapi, na região de Mata Grande, né? E Mata Grande. Mata Grande. E foi dali que minha mãe estava lavando as fraldas, minhas fraldas, e meu pai notou e verificou que era a polícia que estava chegando. Nossa. Pegou minha mãe e Aristéia, disse: olha, vocês corram com o garoto, que eu vou dar uns tiros aqui para a polícia parar um pouco, para não saber que está saindo os tiros, e eu correr também. Aí minha mãe fugiu comigo e a tia Aristéia, e ainda estavam no município de Canapi. Foram lá para Mata Grande, nas terras do padre Federico, cruzaram de Alagoas para Pernambuco. Então, até aí, eu mesmo pensava que tinha nascido em Alagoas, em Pernambuco. Com a vinda do meu pai ter aparecido, é que eu fiz essas perguntas e ele me falou: não, meu filho, você não nasceu em Pernambuco, você nasceu em Alagoas. E deu coisa. Então, muitas coisas que está escrito aí que foi Pernambuco, eu perdoo porque eu também não sabia. Entendeu? Como o João falou. Eu também não sabia. Pensava que era. Agora, tem o Riachão, que foi onde eu fui entregue. Ah, sim. Fui entregue com 29 dias de nascido a uma mulher que ia para a festa de Itacaratu, terminava dia 2 de fevereiro de 38. Então eles escolheram aquela data porque a festa encerrava ali com a profissão. Então, mas eles chegaram antes comigo, aí logo descobriram: tem uns cangaceiros na cidade. Aí eu disse: não, tem um garoto que trouxe. Aí a festa acabou. Todo mundo queria ver o filho do cangaceiro e o cangaceiro. Que era você. Que era eu. Entendeu? E com isso, a mãe senhora, mas o padre, pediu ao povo que fizessem a procissão, encerrasse as novenas, a festa, que depois deixaria eles olharem para mim, entendeu? E dali foi onde eu peguei um mal olhado, que quase que morri, entendeu? E minha mãe mandou, voltando um pouco, e comigo, quando eles entregaram uma carta dando os dados que do dia aproximadamente a hora que eu nasci, dando os nomes dos meus avós maternos, e não dava do paterno, porque na época não podia batizar. E aí eu passo para você seguir a tua rota que está certa. Isso, agora continua a história. Você pode depois a gente volta para o Inaci novamente. Muito bem. Aí, meu pai decidiu, acertou as contas com a fazenda do Riacho Fundo e foi morar no Riachão, nome criado por ele. Do distrito de Augusto de Lima até chegar onde o meu pai construiu a casa de taipa, são 3 léguas a pé. Ele ia na frente com a foice, o facão, abrindo as picadas, e eu e minha mãe, e a Nelly, minha irmã, atrás. E ali na beira de um córrego, por nome de Riachão, ele construiu sua casa ali, às margens da qual o Riachão e a Serra do Cabral. Nele copo encontraria meu pai. Ali, durante quase uma década, a gente vivia no mato, em meio aos animais oriundos, típicos de animais e pássaros, tipo de cada região de campo, região de cerrado, região de mata fechada. E ele começou a plantar horta, plantar cebola, plantar alho, plantar fumo, plantar urucum, e plantar também roças de milho, arroz, feijão, mamona e algodão. Com o decorrer dos anos, ele tornou-se o maior fornecedor de farinha da região de Augusto de Lima, o maior fornecedor de algodão e também um homem conhecido por Zé Pernambuco. Foi Pernambuco. Aí a situação nossa melhorou. Ele montou fábrica de farinha,